Fala, Milton. Fala, Borges. Tudo bem? Tudo não sei o que acontece que eu nunca consigo te ver. Você não tá me vendo de novo. Não tô te vendo de novo, sei lá. Galera que tá ao vivo aí, fala se vocês estão vendo eu e o Milton, a imagem dos dois. Se tiver, tá tudo certo. É o Milton que não quer Pronto. me ver mesmo. Eu? Pô, como assim, Borges? Faço questão de te ver, Borges. Me falem aí quem tá ao vivo, se tá vendo nós dois. Se a imagem tá aparecendo para a minha e a do Milton. Se puder me escrever, agradeço. Só para saber se tá aparecendo a nossa imagem. Tá normal aqui, Então beleza. pronto. Então, estamos aparecendo, Milton. Beleza. Muito bem. Muito bem. Ó, aproveitando aí as pessoas que estão entrando, as pessoas que estão aqui ao vivo, se quiserem fazer alguma pergunta, quiserem saber sobre algum assunto, manda bala. A gente conversou sobre a Índia na semana passada, falou que nós dois estamos bem bonitos. Eu acho que ela está sendo falsa aqui, mas tudo bem. Ah, A gente não é não, não tão... tá não. Nós não somos Não, feios. não. Somos mais para bonitos do que para feios. Tem uma gradação, né? A gente tá na escala dos bonitos, não estamos na escala dos feios. Vamos lá, ó. Então, semana passada a gente falou, semana retrasada a gente falou sobre a Índia, Milton, e aí veio uma dúvida de uma pessoa que me mandou. Eu achei uma dúvida bem interessante, que acho que é um tema legal da gente falar, que é sobre a origem do yoga. Então, aonde o yoga, porque a gente falou da Índia, aonde o yoga, ou acredita-se que o yoga tenha nascido, e essa região onde se acredita que o yoga tenha nascido, onde seria hoje atualmente no mundo? Tá. Então, essa é uma discussão muito cabeluda, né? Que na Índia dá até ameaça de morte, entendeu? Ameaça à vida. É, tô brincando, né? Não, não é assim. Mas o que eu quero dizer é difícil você dizer com certeza absoluta onde o yoga nasceu. Até porque você não tem evidências arqueológicas muito fortes, entendeu? Tá? O que, o que seria uma evidência arqueológica forte? Que ao traduzirem os textos do Vale do Indo, nesses textos tivesse escrito ou descrito uma técnica igual ao yoga. Tá? Até porque o processo de desenvolvimento da nomenclatura e técnica, ela é um processo que levou 1000 anos. Tá? Então, algumas técnicas elas só foram descritas a partir do século X. Pode ser que existisse antes, pode ser que existisse até antes de Cristo, mas ninguém colocou ela no papel. Ou os manuscritos que chegaram até nós, essa técnica ainda não tinha sido não aventava uma determinada técnica. Então, quando você fala yoga, você está falando qual yoga? Do momento que nem chamava yoga, do momento que ele passou a chamar yoga, que é com a Katha Upanishad, você está falando do século IV, século V antes de Cristo. Não é quando apareceram os asanas formalmente, não é quando aparecem os pranayamas formalmente, ou isso que você imagina que é yoga agora, contemporâneo, que você pratica. Entende? Então, é um processo, né? É um processo de desenvolvimento que começou lá atrás e veio seguindo até o momento atual. Agora, Milton, onde você acha que surgiu? Olha, se você pega alguns achados arqueológicos do Vale do Indo, por exemplo, o rei sacerdote, que é um busto de uma pessoa, devido às vestimentas, devido ao penteado, devido à postura. Imagina-se que seja alguém importante, então eles chamam de rei.
Devido à visada do olhar para a ponta do nariz, isso é chamado de Nasikagra Drishti no yoga, ou chamado de Shambhavi Mudra. Pode ser tanto aqui quanto para cá. O mais comum no Shambhavi Mudra é olhar entre as sobrancelhas. Que é uma técnica já descrita tardiamente, com o advento das Yoga Upanishadas, com o advento do Hatha Yoga. Tá? Então, é depois do século X. Tá? Então, você percebe que você tem algo que lá no Vale do Indo, estamos falando de 3.000 a.C., 2.500 a.C., e que lembra yoga. Daí você tem um selo de esteatita de um cara sentado no que na nossa linhagem chama Mahabhadrasana, na linhagem do Krishnamacharya, que dá o Iyengar, Patabi Joyce desse Kacharya, chamado de Mula Bandhasana. Outros até chamam de Siddhasana. Tudo bem, não tem problema com relação à nomenclatura, mas parece uma pessoa sentada num asana de yoga. Daí você tem uma outra estatueta, e essa pessoa ela está circundada por feras, né? Embaixo tem 2 antílopes, parece que ela está entronizada, sentada num escabel, né? Num palco elevado, e isso lembra Shiva. Então, a pessoa que fez a escavação, e que isso em 1960, e que viu essa imagem pela primeira vez, ela descreveu como Shiva. Mais para frente, questionaram se é Shiva ou não é Shiva, mas é mais uma evidência. Daí tem um outro ser esteatita, uma pessoa chegando diante de uma outra que também está usando um capacete de chifres, embaixo de uma árvore cujas folhas lembram Trishula, e é a árvore People. Minto, a árvore Bilva, que é utilizada no Puja, a Shiva. E junto dela tem outras 7 pessoas atrás, cada um com alguma coisinha. Tá? Daí essa pessoa que está na frente, tem gente que fala que ali é uma cabeça de cabra cortada, daí tem todo tipo de piração, né? Mas isso não é importante. O que é importante é que tem alguém fazendo uma oferenda, fazendo uma honra a uma outra que está debaixo de uma árvore. Então todos esses elementos são elementos associados ao Puja. Daí você tem Kalibangan, você está falando de 2300 a.C., você tem uma imagem igualzinha ao Yonilinga. Daí você vai no Museu de Delhi, você acha lá Pranamudra, em pequenas estatuazinhas, também feito de esteatita. Você tem Pranamudra, você tem Purnasana, você tem Sukhasana, você tem as mãos apoiadas sobre os joelhos. Então, você vai juntando um pedacinho, outro pedacinho, daí tem uma outra imagem, que é a imagem do bailarino, que possivelmente, pela largura do pescoço, possivelmente ali não era uma cabeça, mas era mais de uma, e daí você tem as pernas colocadas de uma tal forma que quando você faz porque ela está quebrada a estátua, mas quando você faz a projeção das pernas, você vê literalmente uma posição da dança chamada Bhujanga Trasita, que é a posição na qual Shiva está no Nataraja. Daí você vai juntando tudo isso junto, dá a impressão que existe uma continuidade cultural, e são todos elementos dentro do hinduísmo e dentro do yoga, entre outras coisas, o animalismo, o falicismo, todas características hindu, e você percebe que tem uma continuidade cultural com o hinduísmo que você tem hoje em dia. Então, possivelmente, existe uma continuidade cultural com o yoga. Mas o yoga desse Vale do Indo, como ele era, e nem se chamava yoga, né? Sabe que nome que se usava para aquilo? Até porque a palavra yoga aparece pela primeira vez no século IV, V antes de Cristo. Entende? Então, existia elementos técnicos, elementos difícil de se dizer yogas, né? Mas elementos que existem dentro do yoga e que já estavam presentes no Vale do Indo. Mas o yoga formado,
ele junta dois elementos, os elementos dessa cultura, que é a cultura dravidiana, e elemento da cultura dos proto-indo-europeus, da cultura ariana, que vem a partir da região do Irã e penetra ali por um dos passos do Himalaia, que fica na região ocidental, né? Eles penetram por ali e eles vão se misturando com aquela população. Então, junto com o processo de decadência da civilização do Vale do Indo. Um ponto. Então, obviamente, você se colocou bem aqui, a visão do Milton, porque há muita controvérsia, cada um pode pensar de um jeito, depende do momento do yoga, da visão, de onde a pessoa está enxergando e tal. Mas na visão do Milton, você tem vai mais por essa linha de raciocínio. Sim. Que dentro dessa meta, Irã, então vindo do Irã uma parte... Uma parte junto com essa outra parte que já estava lá. Que já estava lá. E eles se fundem, gerando não digo sincretismo, mas gerando uma fusão cultural, né? E dentro dessa lógica, Milton, hoje na Índia, onde seria exatamente esse ponto de conexão aí dessas, onde eles se juntam? Olha, quando você fala em civilização do Vale do Indo, é a civilização com maior extensão territorial da antiguidade. Você está falando de 800 mil quilômetros quadrados. 800 mil? 800 quilômetros quadrados. Bem, posso estar dizendo o número errado, mas a extensão ela é imensa, porque ela pega desde o Gujarat, lá embaixo, boa parte do Paquistão e ainda se infiltra para a região oriental em direção às nascentes dos rios, tá certo? Então, ela é uma extensão territorial imensa, imensa, sim. Tá? Quando a gente fala da antiguidade, a gente está falando de 2, 3 mil, 4 mil anos antes de Cristo, tá? Não estou falando do Império Romano, que a extensão é gigantesca, mas nesse período ela é maior do que a Mesopotâmia. Tá? É muito grande a extensão territorial. Então, você vai falar, nasceu no Paquistão. Não. Boa parte dos sítios arqueológicos estão realmente no norte da Índia e tem no Gujarat. Sítios arqueológicos muito importantes. Tá? Então, mas qual é a região? Essa região norte-oeste. Então, noroeste da Índia. Índia e Paquistão. Eu estava tentando colocar uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Ia ser legal se eu conseguisse colocar essa imagem, mas eu não sei se eu consigo. Mas o mapa da Índia não tem muita complicação. É a vulva da mãe, né? É um triângulo invertido, né? A Índia é um triângulo invertido. A norte Himalaia, a leste você tem a divisa com Bangladesh e ao noroeste você a divisa com Afeganistão, Paquistão, Afeganistão e aí vai subindo em direção ao Oriente Médio. Tá? Então é isso, é um triângulo invertido. E no meio ali você tem o Himalaia, com os passos, né? Com as regiões de passos. Um dos passos a gente vai ver nessa viagem com o Daniel Borges, que é Leh e Ladakh, que lá são um grande passo dos Himalaias, né? Que se faz para transpassar o Himalaia de um lado para o outro. Nessa região de Ladakh e Leh, você tem um dos passos. Cada um deles tem nomes, tem vários passos, né? Como também nos Andes tem vários passos, por exemplo, o passo de Pisba, nos Andes, né? Também, no Himalaia também tem. Uma questão, Milton, dentro dessa lógica, quando que, isso eu realmente não sei, quando que surgiu Rishikesh na Índia como o local do yoga? Tipo, quando isso surge? Sim. O local do yoga, né? O Rishikesh é um lugar considerado importante e sagrado há muito tempo, né? Não é de agora, tá? É um lugar importante. Não tão importante como, por exemplo, Haridwar. Haridwar, do ponto de vista do hinduísmo, ele é... Que está a 1 hora de Rishikesh. Isso, ele talvez seja mais importante, porque é o lugar onde o Ganges
toca planície. Ali terminou o Himalaia, ele toca planície. Agora, tá, Rishikesh é um lugar considerado importante do ponto de vista do clima, do ponto de vista das experiências que ele gera nos praticantes. Mesmo que seja para o ocidental, tá? Sim. Assim, eu acho que para o hindu, realmente, como você falou, Haridwar tem uma mística maior do que Rishikesh. Pelo menos Sim. eu fiquei com essa impressão. Sim, tem importância mitológica maior, é o lugar que acontece Kumbh Mela de tanto em tanto tempo. Então, ele é uma cidade importante. É o lugar também onde também ficou histórias do Mahabharata são descritas nesse lugar. Então, do ponto de vista do hinduísmo, ele é muito mais importante. Agora, o que acontece? Entre 1930 e 1950, começa a se instalar vários ashrams. Entre esses ashrams, o ashram do Shivananda, é um ashram importante, antigo, que se instalou nessa região. Tá? E o que deu grande boom para Rishikesh com relação ao mundo foi os Beatles. Óbvio, foi os Beatles. Foi quando o Ramana Maharishi instalou um ashram gigantesco, e nesse ashram, entre outras pessoas e outras celebridades, os Beatles ficaram lá um tempão. Isso, por exemplo, deixou traços profundos na troca musical, né? Quando você vê, por exemplo, as composições de George Harrison. Quando você vê, por exemplo, tem um CD dele chamado Chants of India. Tem no Spotify, quem quiser ver. Spotify. Tem as músicas que não que ele compôs, mas que ele grava, são músicas tradicionais do hinduísmo, tá? E de mantras tradicionais. E também nas próprias composições dos Beatles. Foi um momento muito fértil, né, da banda, esse momento que ele esteve em Rishikesh. Então, isso ganhou um holofote. Entendi. E esse holofote, tá certo? E se você levar em consideração que Shivananda escreveu mais de 150 livros, e que esses livros foram esparramados pelo mundo, com diversas línguas, tá? Você vai perceber que o lugar ele ganha um status. Um status, né? Isso, assim, eu nunca pesquisei sobre isso, né? Mas a impressão que eu tenho, assim, de orelhada, de tirada, é essa impressão, é que ele ganha status justamente devido a esses fatores. A instalação de uma grande escola, uma escola importante, que é o caso do Shivananda Ashram, importância histórica, importância com relação aos professores e mestres, que dela surgiram, né? E o holofote ocidental dado pela presença dos Beatles na região. Tá. A partir Entendi. daí, isso foi explorado, né? Explorado comercialmente. Explorado comercialmente, sim. Nas duas vezes que eu estive, eu não lembrava... Eu não lembro de ter perguntado algo parecido, eu não lembrava, tipo, mas realmente o que você está falando, por mais que você falou que não tenha se aprofundado ou estudado nisso, realmente era bem lógico. Tipo. Bem lógico, né? Faz mais sentido. E isso passou a ser explorado comercialmente, intensamente, principalmente com o yoga, que teve diversos booms, né? O professor De Rose costuma dizer que tem os booms do yoga. O yoga ele vai para o underground e depois ele reaparece de novo com uma outra roupagem, com uma outra ótica, então isso é cíclico, né? Então um desses booms foi justamente na década de 60 e 70, né, com os Beatles, com a procura, com o movimento de contracultura, com a procura do Oriente com relação às soluções de problemas existenciais, de problemas existentes naquela época, né? Então, foi um primeiro boom. Depois, devido a uma série de questões, o yoga caiu no underground, né? Novamente ele sumiu, começou a ser mal visto. Isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Passou a ser mal visto, né? Daí
Em parte também devido a acontecimentos de abusos com os mestres. Por exemplo, todos sabem que a Sarah Bull foi a principal responsável pela divulgação de Vivekananda no Ocidente. E quando ela estava já velhinha para falecer, ela era bilionária, ela deixou metade da fortuna para a instituição que ela ajudou a fundar junto com Vivekananda, que é o Ramakrishna Math. E daí a filha entrou com recurso judicial, puta, e daí o jornal caiu matando. Então, mais questões, por exemplo, questões associadas à sexualidade, com o Pierre Bernard, que foi o primeiro grande professor de yoga dos Estados Unidos, foi Pierre Bernard, tá certo? Que era tio do Theos Bernard, para quem não sabe. Era tio do Theos Bernard. Então, o Pierre Bernard, ele foi um dos primeiros ocidentais a estudar profundamente o Tantra. E daí ele passou a ser processado, né? Também. Então, tudo isso junto, daí o yoga vai para o underground, né? Ou seja, não é o momento. Daí teve outro boom na final de década de 80, 90, foi até 2000. Foi até 2000. Daí ele deu uma sumidinha de novo. A gente não está na crista da onda mais, vocês percebem? O yoga, ele tem uma importância, mas não está assim no holofote, né? Como esteve, por exemplo, em 1990, era muito mais intenso. Eu acho que agora eu acho que eu concordo com você. Eu acho que ele tem esse. É como se fosse realmente uma série de ondas, né? Então vem a ondas. Baixo, aí vai. Mas eu sinto que agora, eu acho que nos últimos 2 anos, que veio de novo essa onda. Acho que... Mas não é o yoga. É técnica de meditação, mindfulness e respiração. Você entendeu? Eu entendi, mas eu ainda acho que o yoga, eu acho que meditação, mindfulness e, sei lá, alguma outra técnica que as pessoas tenham colocado, isso veio antes da pandemia. Sim. Eu acho que antes da pandemia estava um forte mesmo dessas técnicas isoladas que tipo, meio que quase se afastavam do yoga. Sim. Depois, 2020, quando entrou a pandemia, quando começou a entender a galera em casa e tal, eu acho que começou a valorizar de novo o yoga. Eu acho que a diferença de onda, na minha opinião, eu acho que a diferença de onda é que não teve como é que eu vou... Qual a palavra? Não teve um garoto propaganda. Não teve. O último propaganda que teve foi a Madonna. Sim. Então, ali na década dos anos 2000 e tal. Isso, Madonna, de 1990 a 2000. Madonna foi colocando o yoga nos shows dela, ou algo parecido. Então, teve um boom do yoga, era garota propaganda. Aí não teve. Ameaçou de ser um pouco com a Gisele Bündchen quando ela começou a aparecer praticando e tal, mas não foi. Então, eu acho que agora o yoga ele está em alta, pelo menos é o que eu tenho sentido. Certo. As pessoas falando de yoga, não necessariamente das técnicas isoladas, mas não tem um garoto propaganda, não tem alguém que... Eu acho que você tem razão. Tanto que até eu tenho ouvido que o jargão de hoje em dia, yoga não é só asana, né? É o jargão que se usa atualmente, né? Tá. Tudo bem. Eu espero que realmente a coisa continue. Yoga ele é uma coisa mágica, importante. Como o próprio De Rose costuma dizer, ele o conhecimento, a prática perfeita é feita por seres imperfeitos. E os seres imperfeitos pisam na bola, mas o yoga em si ele é uma coisa perfeita. Até porque é um conjunto de técnicas e conhecimentos que foram produzidos e testados e corrigidos ao longo de milênios, né? Que tem muitas vertentes, tem óticas, muitos pontos de vista derivados de diversas correntes, em que se encaixa em diversos tipos de personalidade. Então, algo tão antigo, ele é uma verdadeira rapsódia, né?
É uma rapsódia com muitas possibilidades, assim. E uma delas você se encaixa, né? Uma dessas possibilidades você acaba se encaixando. Voltando no primeiro assunto, então você falou lá, uma mescla do povo que estava ali próximo ao Irã, seria hoje, com o povo na transição dos Himalaias, e aí, só que era um povo nômade. Então, na verdade, ele foi se espalhando ali, né? A partir daquela região, acredito eu. Sim, o que acontece é que aquela região que fica na região norte da Índia é chamada de Sapta Sindhu, né? Sapta, sete, Sindhu, rio, né? Porque tem 7 rios, então é uma região extremamente fértil, né? Extremamente fértil. Não a região exatamente onde estava o Vale do Indo, possivelmente podia ter sido mais fértil, mas perdeu essa fertilidade. E o que levou as pessoas a continuarem andando, né? Sim. Não só as pessoas que viviam no Vale do Indo, de origem dravidiana, mas também os proto-indo-europeus, né? Os arianos. Eles continuaram andando e descendo, né? Todos eles. Você tem indícios de migração de pessoas da região onde era o Vale do Indo para a região leste e sul. E você, inclusive, enxerga deterioração cultural, no sentido de como as porcelanas eram feitas, como elas eram cozidas, como elas eram produzidas, com depois recuperação. E essa recuperação já com 2 culturas fundidas. Então você tem um processo de fusão cultural. Muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, muito parecido com o que acontece no sul dos Estados Unidos, né? Que você tem a cultura latina, né? Entrando via México, né? E também via a região de Cuba, né? Você tem entrada nessa região sul dos Estados Unidos, sendo que tem regiões lá que se fala mais espanhol do que inglês. E muitas vezes você tem uma mistura das línguas, né? Então é um processo que está acontecendo. O mesmo aconteceu isso na Índia. E a grande questão na Índia, por ser um país multi-invadido, é que é um caldo cultural, né? E um caldo de etnias. Se eu não me engano, são 29 estados. Os estados, durante a independência, eles foram divididos por língua e etnia. Então, eles procuraram colocar dentro do mesmo espaço as pessoas que tinham a mesma língua e etnia. Ou seja, você tinha uma baita falta de identidade cultural. Era muitas culturas, tá certo? E ao longo desses anos, você tem um processo aí de fortalecimento do nacionalismo, né? E de tentativa de retomada do que é uma herança cultural, do que seria uma cultura hindu, né? Com problemas, né? E isso gera problemas com relação às minorias, problemas com relação à língua, qual língua vai falar, resgate do nome, não é Índia, é Bharata. Aqui se fala o que? Hindi, mas como hindi? Você tem o Telugu, você tem o Tamil, você tem o Kannada, você tem o Orissa, você tem diversas línguas, né? Isso aqui me vem na cabeça. Você tem o Urdu, tem até o português em Goa que praticamente morreu. Eu estive lá, ninguém fala mais. Tem um ou outro que fala português em Goa. Então, é uma tentativa de resgate cultural. De se entender como uma nação, né? De se entender como uma nação. Porque quando são diversas etnias, você sempre vai cuidar da sua etnia, né? Do seu grupo. E os outros que se cuidem, né? Isso acontece também, pensando de uma maneira macro, né? Como nós, como humanidade, né? A gente esquece que antes de ser brasileiro, de ser inglês, de ser alemão, de ser hindu, de ser português, nós somos seres humanos.
seres humanos que vivem num lugar só, num planeta, no planeta Terra. Então nós temos que resgatar a nossa humanidade e não o nosso nacionalismo. O nacionalismo é uma coisa pequena, né? Então a gente tem que pensar macro, a gente não tem que pensar para o nosso quintal. A gente tem que pensar para o mundo, tem que ter pensamento global. Se nós quisermos sobrevivermos aos desafios do futuro. O primeiro desafio que a gente teve recentemente foi a pandemia. E aí que a gente viu foi uma guerra de foice, né? Cada um para cada lado, né? Cada um cuidando do seu. Sim. E deu no que deu, né? Não foi um bom desempenho. Sim, poderia ter sido um desempenho muito melhor, assim, com relação à humanidade. Se pensasse menos em lucro, mais em distribuir, mais em resolver esses problemas. Então, vamos ver. Veio uma pergunta aqui de uma aluna que ela perguntou assim: hoje na Índia existe a prática que nós praticamos? No caso dela, ela é uma aluna de Swastika Yoga. Ela existe o Swastika Yoga e ela perguntou: ou lá também está mais difundido o Hatha, o Vinyasa e por aí vai. Quer responder? Quer responder? Assim, na Índia existem todos os tipos de yoga, tá? Existem todos os tipos de yoga. Existe Jnana, existe Bhakti, existe Karma, tá certo? Mas esse entendimento que a gente tem de yoga numa escola de yoga que funciona como academia, isto é ocidental, isso foi importado para a Índia depois. Perfeito? Tá? Essa ideia de yoga feito numa academia de yoga, isso é uma formulação nossa, tá? E é até possível, é bem possível, por exemplo, quando você vai no ashram, que você não veja só uma aula de Hatha Yoga, que você tenha Hatha Yoga, que você tenha Raja Yoga, que você tenha Bhakti Yoga, e tudo acontecendo de tal forma que ele não está falando para você, agora vamos fazer Hatha Yoga, agora vamos fazer Bhakti Yoga. Tá? Às vezes está fluindo naturalmente. Agregando a isso que você está falando, Sim. até só para responder, né, para quem perguntou, existem duas coisas que são tradicionais na Índia. Então, como você falou, o formato escola, o formato estúdio que a gente tem aqui, eu pelo menos não vi lá um estúdio. O que existe são os ashrams, onde você tem a possibilidade, você até pode fazer uma aula excepcional dentro de um ashram, mas não é tão comum. É você ficar no ashram e fazer lá o conteúdo naquele período de tempo que você está ali naquele momento na Índia. Ou contratar como professor particular, que são os caras que vão lá para os hotéis, que vão dar aula em algum local específico para você, como uma aula particular para você ou para o seu grupo. E, por exemplo, em Mumbai, você tem o ashram do Yogendra. É mais próximo do nosso modelo, mas é um ashram. As pessoas vão, comem no lugar, se hospedam no lugar. Tem essa possibilidade, você pode não se hospedar. Mas lá tem uma estrutura mais formal, mais bem estruturado, assim, sabe? Que é o mesmo que eu, assim, é óbvio que eu não conheço o Yogendra, mas é o mesmo, o Parmati é igual. É igual. É a mesma tem a Você estrutura do tem ar. uma estrutura do ashram, você tem as aulas lá. Isso. Por exemplo, quando eu estive lá, eu fiz uma aula de Samkhya, que foi muito boa, dada por uma menina, não me recordo o nome dela, mas ela deu uma excelente aula de Samkhya para iniciantes, no Yogendra, para iniciante. Eu fiz uma aula de Hatha Yoga, onde teve, por exemplo, tiveram asanas, pranayama e um relax no final. Agora, esse relax, ele é do yoga propriamente dito? Da maneira que foi feito, da maneira que nós fazemos no Swastika Yoga? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso já é um processo de fusão cultural. Fusão cultural. Fusão cultural. Porque você não tem descrição de técnica de descontração progressiva da maneira que a gente faz até 1950.
Ele só vai aparecer depois da publicação do Sistema de Descontração Progressiva em 1929 aqui no Ocidente por... Já não lembro mais o nome, o livro não está por aqui, eu já tirei. Mas eu já falei o nome dessa pessoa. Em 1929 e 1940 você tem a publicação e as pesquisas sobre descontração muscular progressiva. E isso depois é importado para a Índia. Por quê? Shivananda, Yogendra, tem outras pessoas aí. Vivekananda, não necessariamente ele, mas as pessoas que vieram depois. Tá? Se você pega, por exemplo, no final do século XIX, 1890, você fala em Hatha Yoga. Hatha Yoga era muito mal visto, muito mal visto. Muito mal visto, tanto na Índia quanto no Ocidente, era muito mal visto. E isto muda depois, isso vai mudar depois de 1930 para frente. Tá? Então, se você for pensar, a pergunta dessa yogini, existe o Swastika Yoga? Não existe o Swastika Yoga, até porque o Swastika Yoga é uma sistematização contemporânea, feita pelo professor De Rose, na visão que o professor De Rose, que o mestre De Rose tem, sobre, na sua percepção, na sua intuição, no seu íntimo, de como seria esse yoga sendo feito antes. Sendo feito antes de tanta mudança, de tanto ajuste cultural. Como que seria esse yoga atualmente? Das Upanishads, como que a gente estruturaria ele hoje em dia? Então é uma visão muito, muito pessoal, né? Tá? Muito pessoal. Por quê? Certeza ninguém tem. Não tem como ter certeza disso, tá? E acho que até a está falando, e pelo menos nas duas vezes que eu estive, eu não vi nem nada próximo. Nada próximo. Sim. Ao Swastika Yoga, com formalização de Angas, Mudra, Puja, Mantra, Pranayama, Kriya, Yogamira e Samyama, a estrutura do Ashtanga Sadhana, mesmo a visão que se tem no Swastika Yoga de técnicas feitas em coreografia, da maneira que a gente faz, eu vi agora, recentemente, uma outra coisa, mas já é incorporação cultural. Uma coisa que você tem com relação ao hindu é a grande capacidade dele de absorver e incorporar cultura. É uma coisa mágica, assim. Ele olhou aquilo, fez sentido para ele, imediatamente ele já está introduzindo. Já está fazendo parte. Isso é uma coisa muito interessante. Então, o professor De Rose, ele levou grupos de yoga para a região de Rishikesh entre 1970 até 2000. Então foram 25 anos, é isso, Boris? Até 99. Isso, levando gente para a Índia. Então, obviamente que tem trocas, né? Isso tem trocas. Realmente isso tem trocas. Agora, mas isso diminui Swastika Yoga? Não. Swastika Yoga é uma técnica incrível. Tá? É um yoga incrível. Com grande capacidade, com grande repertório, grande possibilidade de levar a pessoa à meta do yoga, de conduzir a pessoa ao samadhi. Não deve para nenhum outro, assim como nenhum outro yoga deve para o Swastika Yoga. Tá? A questão não é o yoga, a questão é você. Com qual que você se identifica? É isso. E acho que até dentro da pergunta dela, que depois ela completou perguntando se lá aparecia muito Hatha Yoga e o Vinyasa. O que eu sinto também, o Vinyasa ele acabou também sendo
mais parecido com Swastika nesse sentido, de também estar mais difundido aqui no Ocidente, diferente do Hatha. E em relação ao Hatha, o que eu vi nas duas viagens foi que, assim, acabou se dando o nome de Hatha para tudo, inclusive não só por parte dos professores, como por parte dos alunos. Então começaram a chamar Hatha e você pega, sei lá, duas vivências que são completamente antagônicas entre si e eles chamando aquilo de Hatha Yoga, por exemplo. Né? Pelo menos é a minha sensação. Até você pode pensar até num outro contexto, como, por exemplo, você tem o desenvolvimento dentro do yoga, você tem duas vertentes. Mesmo a partir de Shankaracharya, quando você tem a ordem de Darshanam Sampradaya sendo formada, você tem dois grupos de monges. Você tem o Shastradhara e o Astradhara. Então você tem o Shastradhara, que é aquele que se preocupa com a meditação, que está ocupado com o desenvolvimento na técnica de meditação, tá certo? No estudo dos Shastras. E você tem o Astra. E Astra o quê? É arma. Então, é aquele grupo de monges associado na produção de técnicas que levam ao autoconhecimento, mas que levam ao desenvolvimento físico e bélico. Ah, mas yoga não é paz, amor? Não necessariamente. Como você vê, por exemplo, existem grupos armados, inclusive que fizeram confronto contra o Império Britânico, e que seguraram a onda contra o Império Britânico. E que durante o período mongol, por exemplo, você tem descrição de Akbar, que a biografia de Akbar ela é muito extensa, muito bem documentada, e você tem a descrição dele, ele chegando num lugar onde você tinha o pessoal fazer as abluções, e tinha dois grupos de yogis, tá certo? Onde tinha cada um seus respectivos monges, aqueles que cuidam dos estudos, aqueles que cuidam das armas, que protegem o outro, e que queriam estar no mesmo lugar, eles se degladiando, pegando as armas e fazendo uma guerra, porque eles achavam que eles tinham direito de estar naquele lugar. Inclusive, o desenvolvimento de técnicas como o Dandal, o Basque, a mesma coisa, tá certo? Que são utilizados justamente para a preparação dos guerreiros, que deu origem ao Surya Namaskar. O primeiro relato que a gente tem é com relação a Samartha Ram Das, que era o quê? Era um yogi que auxiliava o príncipe Maratha, que é o Shivaji, no preparo corporal do exército. No preparo corporal do exército. E daí as técnicas de Danda e o Surya Namaskar, ele surgem. Então, quando você pensa em Surya Namaskar, a gente fala, vamos fazer 10 voltinhas de Surya Namaskar. Não, era de 1000 para cima, numa velocidade altíssima. Tá? Era um trabalho vigoroso, intenso, vigoroso, feito por um artista marcial. E isso está na Índia? Não, isso em todo lugar do mundo. Basta você pensar que sempre o movimento ascético e de desenvolvimento interior foi justamente onde surgiram as artes marciais. Você pensa no Zen, você pensa no samurai. Você pensa no Kung Fu, você pensa no monge Shaolin. Tá certo? Você pensa no Yogi, você pensa no Vajramushti. É isso. Então, todo yoga sempre ele esteve associado ao desenvolvimento corporal, desenvolvimento marcial. E o Hatha Yoga, possivelmente, as técnicas de asana, elas são fundidas a posteriori. Quando você pega o desenvolvimento do yoga contemporâneo, como é dado pelo Mark Singleton, pela Michaelis, pelo Allison, são autores que estudaram a história do yoga, né? Você vai perceber nitidamente que esse grupo teve uma influência profunda na região de Mysore,
tá certo? Aonde você tinha Krishnamacharya que cuidava do quê? Do desenvolvimento físico e corporal dos príncipes do palácio. E, inclusive, eles utilizavam não só as técnicas de asana do Hatha Yoga, mas eles utilizavam também um processo de bodybuilding. Sabe, muito do meu preconceito com a musculação caiu nesse momento, que eu percebi que uma boa parte do desenvolvimento corporal que os caras faziam, eles faziam utilizando peso, utilizando corda. Você tem um texto do Hatha Yoga, nesse precursor desse grupo chamado Hatha Abhyasa Padati, onde você tem, por exemplo, asanas feitos em corda. Por quê? Porque o cara era guerreiro, ele tinha que subir o muro. Então eles lançavam corda, eles tinham que conseguir subir em corda. Falando isso, agora eu não vou lembrar o nome da... Existe aqueles movimentos que eles fazem em cima de tipo um poste de madeira. Já viu isso? Eles fazem os movimentos com flexibilidade, com alongamento, como se fosse um pau de arara, sabe? Sim. Então, lá na Índia, eles têm até competição disso, que eles fazem os movimentos... Que era para subir nos muros, né? Isso era para subir nos muros. Então, fazia parte, o treinamento bélico, ele fazia parte do processo. Então, você vai perceber que as coisas elas não são tão separadinhas, né? Então, você tem uma conversa entre arte, dança, literatura, gramática, arte marcial. Daí, o nome em sânscrito seria Vyayam, tá? A academia, o ginásio, né, onde você treina o corpo. Você tem a conversa feita com, por exemplo, as outras escolas ascéticas do movimento Shiramana, que é, por exemplo, com o jainismo e budismo. As coisas não são estanques, né? Elas são dinâmicas. Isso tinha muita troca de informação. Tinha muita troca de informação entre esses grupos. Isso é muito orgânico. Tudo realmente muito orgânico. Falou, há uma assimilação o tempo inteiro e aquilo vai ter um movimento grande. Orgânico. Né? Por exemplo, a primeira vez que aparece a invertida sobre a cabeça não é no texto da Yoga. É num texto do século X ou XI, acho que do século XI, que é um Purana menor, que é um Mala Purana, que é um Purana escrito para o wrestler, né? Para os guerreiros. Lá aparece invertida sobre a cabeça, o Shirshasana, descrito pela primeira vez. Pode ser que apareça outro texto no futuro. Até o momento, é lá que está pela primeira vez o Shirshasana, invertida sobre a cabeça. Já que você está falando disso, a gente está nessa semana, a gente está na semana detox na escola, né? Sim. Onde surge a primeira vez falando sobre purificação e limpeza? Aparece nos livros de medicina. E existe a troca com a medicina também. Aparece no Sushruta Samhita e no Charaka Samhita, a gente está falando do século I depois de Cristo. Sushruta um pouco antes, século I antes de Cristo, o Charaka Samhita, século I depois de Cristo, tá? Que são livros de medicina. Mas medicina ayurveda ou não? Ou medicina tradicional? Medicina ayurvédica. É o primórdio da medicina ayurvédica, né? Tá? A medicina ayurvédica são os primórdios dela. Você tem aí esses dois tratados. Lá aparece pela primeira vez escrito, por exemplo, o Bhasti, o Dauti, o Neti. Tá certo? É a primeira vez que aparece. E isto é incorporado onde? No Hatha Yoga, porque o Hatha Yoga ele vem de qual tradição? Na tradição ascético-militar, né? Tá certo? E tântrico. E ainda tântrico. Tá? E uma coisa super interessante é que
justamente o Hatha Yoga tinha função o quê? Função de promover a saúde, a vitalidade, a longevidade, a imortalidade e o treinamento a partir do corpo. E isso só é possível como? Não só com a técnica, mas também com a medicina associada, né? A medicina associada. Então, pela primeira vez, os Kriyas aparecem descritos nos livros de medicina e depois incorporados nos tratados de Hatha Yoga a partir do século XII, para ser mais claro. 12. 12, depois de Cristo. Século XII depois de Cristo. Tá? Ah, legal. Pode ser que existisse antes, mas eles são descritos nesse momento. Eles são descritos nesse momento. Até porque você tem todo um processo, né? Você tem um processo do ressurgimento do Tantra, uma nova visão sobre a corporeidade, o corpo que era, durante a maior parte do tempo, visto como um estorvo, um peso, algo que atrapalhava o desenvolvimento. Ele pode ser visto como uma ferramenta de emancipação. E a partir de uma ferramenta de emancipação, ele passa a ser trabalhado, utilizado e cuidado, e aí o Hatha Yoga ele surge com toda a força, né? De suas origens tântricas, tá? Associada à escola Paschimanya, que deu origem à escola Kaula, ou seja, o ramo oeste do Tantra, que dá origem à escola Kaula, e da escola Kaula, o discípulo de Matsyendranath, Gorakshanatha, é atribuído a ele, mitologicamente, a criação do Hatha Yoga. Mas isso tem influência budista? Tem. Lembre-se que os primeiros livros de Hatha Yoga, que é o Amrita Siddhi e a Maralga Prabodha, eles são de fundamentação budista. E lá estão todos os princípios do Hatha Yoga, já estão lá presentes, inclusive as técnicas. Quem estuda isso é o James Malleson. E quando a gente fala de, por exemplo, isso, você está falando de cria, de limpeza e tal, quando a gente fala de Kama-shuddhi, quando a gente fala de emoções, quando é que surgiu isso? Também mais para frente? Mais para frente ainda. Tá certo? Assim, o indiano, a questão da pureza e da limpeza dentro da cultura hindu, isso é algo antigo. Milenar. Tá certo? A gente pode jogar isso daí para antes de Cristo. Tá? Então, esse princípio de limpeza daquilo que é puro, daquilo que é impuro, isto é muito antigo. Tá? Agora, esta ideia de vamos executar uma técnica a fim de limpar as emoções, de modificar o pensamento, e isto é uma interpretação já contemporânea, né? Então, é isso que... Acontece. Você é aquilo que você come. Você muda a alimentação, você muda a maneira que seus pensamentos e emoções eles se expressam. Tá certo? Isso acontece. Basta ficar com fome que você vê uma pessoa ficando com raiva. Ela nem sabe porque ela está com raiva, ela só está com fome. Você pega uma pessoa que está com um ritmo intestinal ruim, que está obstipada, ela fica com raiva. Ela fica realmente com raiva. Então, quando você muda a alimentação, você muda toda a microbiota intestinal e, com isso, você muda o tipo de substâncias e neurotransmissores que entram na corrente sanguínea e isso muda a maneira como você pensa. Mas como assim? Uma bactéria no intestino, ela está associada a como eu penso? Sim. Basta você ver, por exemplo, o animal da toxoplasmose, o protozoário da toxoplasmose. Quando você vê um rato entrando na sua casa todo desleixado e amostra, saiba, ele está doente, ele está com tox. Por quê? Porque o rato não faz isso. Você não vê rato na rua, o bicho se esconde. O bicho tem medo. Se ele passa a ter uma conduta permissiva, uma conduta que põe ele em risco de ser morto, é porque ele está tendo funcionamento cerebral alterado por um protozoário.
Ok? Então, a mudança alimentar muda a microbiota, mudança da microbiota muda o que está circulando no seu sangue, muda o como você pensa. Por quê? O pensamento ele é o resultado de reações químicas. Se você muda a homeostase corporal, você muda o pensamento. Tá? Isso, falando ocidentalmente, com conhecimento ocidental, isso já se sabe. Tá? Isso é mais claro do que feijão com arroz. Mas essa turma já tinha conhecimento disso. Por isso, talvez através de uma via que não é a via da ciência, mas uma via indireta, uma via filosófica. E uma via prática, né? Você faz um jejum e você percebe as experiências que você tem. E esse jejum vinha por quê? Provavelmente por uma função religiosa, mas a pessoa começou a perceber que isso alterava a maneira de pensar. O pessoal começou a perceber que isso alterava a sua prática. Isso o pessoal começou a perceber que isso alterava a sua longevidade. E altera. Uhum. Altera mesmo. Mas algo assim, vamos fazer um detox agora. Isso é contemporâneo, né? Assim, aí sim. A minha Isso é pergunta contemporâneo. são a um processo mesmo de limpeza, mas acho que é isso, né? O Sim. processo de limpeza é mais contemporâneo, mas a atitude de outros tipos de técnicas ou de coisa já é milenar, e até Sim. talvez religioso Sim. também, né? Indo não tão longe, você pode pegar o Yoga Sutra, né? Seja ele 3 antes de Cristo, ou seja ele no século 2 ou 3 depois de Cristo, independente, é antigo, né? Você lá está descrito que, por exemplo, tapas promove a modificação, a limpeza corporal. Ou seja, sempre que você faz exercício físico intenso e autossuperação, isso promove limpeza corporal. E hoje em dia se sabe que o processo de autofagia, seja ela via jejum, seja ela via a atividade física intensa, é um dos recursos que você tem para aumentar a longevidade. Faz um silêncio. Tá, chacoalhou, então agora a gente pode continuar. Então, a atividade física é uma das maneiras que você tem para aumentar a autofagia, tá? E nessa autofagia você vai destruir células, produtos do seu corpo que estavam aí parados, deteriorando e que não metabolizavam direito, e isso promove longevidade. Hoje em dia se sabe disso. Melhora a qualidade dos nossos telômeros. Isso já é feijão com arroz para a ciência contemporânea. Tá? Mas os caras já tinham essa noção. Então tá lá no Yoga Sutra de Patanjali. Outra coisa é a partir da execução da respiração, de como você respira, também se afeta os pensamentos. Tá lá também. Tá lá no Yoga Sutra de Patanjali. Milton, para a gente terminar aqui, Uhum. se você quiser fazer perguntar aqui no inbox, por que até dentro desse processo de limpeza, eu vou estender a pergunta, né? Sim. E eu tenho a minha visão, mas o que você acredita? Por que retratam sempre? Eles colocaram aqui no budismo, retratam Buda em geral uma pessoa mais obesa, não cuidando da alimentação ou algo parecido, e o mesmo acontecendo com os mestres de yoga. Tá. Então, não sei se você quer falar Então sobre vamos. Eu posso falar sobre isso. Tá. Quando você fala mestre de yoga, depende. Ramana Maharishi era Sim. magro. Tá, mas você vê ele velhinho, ele tinha uma barriguinha. Ele tá com 80 anos, 70 anos. Mesma coisa, Ramakrishna era super magro. Sempre foi magro. Tá? Então você não tem necessariamente mestre de yoga gordo. Apesar que você vai ficando mais velho, você engorda. Isso é uma tendência natural do organismo. Se você não tem uma atividade física frequente, constante, intensa, você vai engordar. Uhum. O metabolismo dos 50 anos, por exemplo, eu nunca fiz atividade física intensa na minha vida, eu sempre fui magro. Depois dos 40,
Eu tinha que fazer. Os 50 eu tenho que fazer todo dia. Se eu não fizer, eu engordo. Tá certo? Faz parte da vida. Isso chama-se envelhecer. Tá? Agora, Buda ele fazia tanto jejum que ele está descrito no cânone, em Pali budista, que ele segurava a vértebra lombar com a mão. Tão magro. Então, quando você vê as estátuas de Buda na Índia, a grande maioria ele é magérrimo, assim, com as costelas da mostra, assim, ó. Tá, mas por que você mostra Buda gorda? É porque aquele não é Buda. Aquele é uma divindade shintoísta. Porque o que acontece? Quando o budismo entra na China, e principalmente da China vai para o Japão você tem uma religião animista, na qual os elementos da natureza elas são tratados como seres que pensam que falam, tá? E que são os espíritos dos ancestrais dos espíritos. Um desses é uma divindade shintoísta, que por um acaso no Japão se fundiu com Buda, tá? Mas normalmente Buda não é gordo, tá? Buda é magérrimo. As Inclusive, estátuas que aparecem, realmente as estátuas tá ele bem magro. bem magro. Na Índia, bem magro, tá? Então, isso é um erro de interpretação nosso do Ocidente, tá? Tanto quando você está em Ellora e Ajanta você tem as pinturas, a maior parte das cavernas são budistas, e em Ellora também. As cavernas mais antigas são cavernas budistas. E lá tem a representação de Buda deitado, um Buda imenso, né? Deitado no momento da morte. Ele está deitado do lado direito, fazendo a passagem numa Mahasamadhi dele. Você vê uma imagem de uma pessoa magra, não uma pessoa gorda. Então, se você for procurar Buda gordo, você vai achar uma divindade shintoísta do Japão. Sim. Na Tailândia também, mesmo o Buda deitado que tem na Tailândia, também ele está mais magro. Magro, sempre magro. Às vezes põe uma pancinha, né? Mas é uma pochetezinha, não é aquele Buda, né, do Japão, assim, não. Perfeito. No Tibete também, é sempre magro. Nunca gordo. Perfeito, Milton. Perfeito? Obrigado pelo bate-papo. Galera, a gente vai estar aí daqui 15 dias. Saudade de você, Milton. Saudade. Super beijo a todos. E aí? Um beijão. Beijos. Tchau, tchau.